Oi! Essa aqui é a primeira parte do TBR de janeiro de 2020, que alimenta um grande projeto aqui no canal. Bom, para quem não conhece muito o canal, deixa eu avisar para você que com certeza aqui no canal existe um grande projeto que dura o ano inteiro. Começa aqui em meados de janeiro e vai até meados de dezembro. Com certeza o que eu mais gosto de fazer aqui no canal, mas não é só isso também. Bom, trata-se do projeto Contos do Meio-Dia, um projeto dedicado ao incentivo à literatura, ou seja, propor para vocês várias pequenas histórias e dar um pequeno drops a respeito dela e com isso contar com que vocês vão atrás desses respectivos livros que eu estou mostrando aqui. A proposta do projeto é simplesmente assim, fazer resenhas individuais de cada um dos contos contidos dentro de uma coletânea de contos e não fazer aquela coisa meio geralzona que geralmente se faz, né? Quando se pega um livro de coletânea de pequenas histórias, ou seja, dizer que 2, 3 contos foram interessantes, 1, 2, 4 mais ou menos e 2, 3 muito ruins. Não, aqui a gente destrincha cada uma das pequenas histórias dentro desses livros, resenhas individuais, sempre uma vez por semana de cada um dos livros. E portanto, aqui nesse vídeo eu vou mostrar justamente a primeira levada de títulos para abrir a temporada 2020. E começando com alguém muito conhecido. E se você apostou em Clarice Lispector, acertou, porque justamente é essa escritora brasileira que abre os trabalhos aqui nesta edição 2020 do projeto Contos do Meio-Dia, que aliás já é uma tradição. Nos últimos 2 anos também começamos a temporada com uma outra coletânea da escritora. Mas esse ano aqui teremos Onde Estivestes à Noite, uma coletânea com 14 contos, ou seja, nas próximas 14 segundas-feiras sempre teremos resenhas individuais de cada uma das histórias contidas dentro desse livro. E sim, vale dizer uma coisa, aqui dentro desse livrão aqui, calhamaço, tem todos os livros de coletâneas da autora. Portanto, a gente já começou a ver esse tijolinho em 2 anos anteriores. Por exemplo, em 2018, nós vimos a primeira coletânea, que foi Primeiras Histórias. Em seguida, meses depois, vimos Laços de Família. Já no ano passado, em 2019, começamos com A Legião Estrangeira e, por fim, Felicidade Clandestina. Ou seja, agora a gente inicia Onde Estivestes de Noite e depois, alguns meses mais para frente, veremos a Via Crucis do Corpo. E se der tempo na programação, não faltar semanas, nós veremos os contos restantes aqui e fechando todo esse tijolinho. Aí muita gente até se pergunta, mas por que você está demorando quase 3 anos para terminar este livro aqui da Clarice Lispector? Bom, é porque eu gosto muito da escritora e realmente não quero terminar tudo o que ela produziu numa tacada só. Eu podia ter terminado todo esse livro aqui lá em 2018, mas de propósito eu realmente decidi, não, leio um livro dela de coletânea, dou um espaço, coloco um outro livro no meio e depois volto a um segundo, terceiro, quarto e assim, para não gastar totalmente o que a autora tem a oferecer para a gente. Se eu tivesse lido tudo, todo esse livro aqui lá em 2018, provavelmente muita coisa já teria esquecido e assim teria muita saudade dela, com certeza. E como o projeto Contos do Meio-Dia é exatamente estímulo à literatura, não custa nada também e aos poucos, em pequenas doses, quando a escritora é muito boa. Quando é um escritor mais ou menos, a gente vai logo mata tudo numa tacada só e se livra disso. Bom, para as terças-feiras vou começar a leitura de um autor argentino, que eu nunca li nada dele e sou muito curioso a respeito de como que ele desenvolve suas narrativas. Aliás, uma grande proposta também desse projeto Contos do Meio-Dia é exatamente isso, que é até um bordão que eu costumo dizer para muitas pessoas quando me perguntam: ah, eu quero conhecer tal autor, qual romance você me indica dele? Eu sempre digo, não leia nenhum romance, primeiro leia as suas pequenas histórias. A ideia do projeto Contos do Meio-Dia é exatamente isso, propor desafios aos poucos de um novo autor. Porque quando você lê um conto dele, você já começa a perceber, ele narra de tal maneira as suas histórias, ou então ele tem aqueles truques, né, os seus chavões, os seus coringas. Aos poucos a gente vai conhecendo um novo autor e assim, depois que a gente já curte um pouco o jeito que ele narra as histórias, aí a gente parte para os seus romances, para não ficar traumatizado, né? Eu sempre digo também, né? Você vai que encara um romance logo de cara, você não gosta da história, desiste do livro e acaba desistindo até do autor de vez. Nunca mais volta às suas escritas. Mas enfim, vamos ao escritor aqui argentino. Eu me refiro a Julio Cortázar, com sua coletânea Octaedro. E aliás, o
título da história já entrega, né? Dentro desse pequeno livrinho aqui temos 8 contos. Só que engana um pouquinho, né? Porque embora seja fina a espessura aqui, quando você dá uma olhada nas letrinhas, se percebe que é uma fonte um pouco mais reduzida. Ou seja, não é um livro tão curto assim, mas de qualquer forma também será de fácil leitura, creio eu, se a sua narrativa, que é o que a gente vai descobrir, também for bem bacana. E uma coisa interessante é que eu já curto um pouco da literatura argentina contista, né, do ramo dos contos. Pois eu já li uma autora bem interessante, a Samantha Schweblin, lá em 2017, antes do projeto aqui Contos do Meu Dia ter esse nome. Eu vou deixar inclusive a lista aqui em cima de uma playlist que eu coloquei exatamente dos contos argentinos. Há uma certa tradição na Argentina de contos, o que é bastante interessante, por isso que eu quero já estar tudo lá nessa lista, para todo mundo ter mais um fácil acesso. Dá uma olhada nessa lista, porque os contos da Samantha Schweblin são muito eficientes em termos de apresentar o seu grande gênero, que é o realismo fantástico, pura fantasia. Bastante bom mesmo. Mas enfim, voltando ao Julio Cortázar, sempre teremos as terças-feiras, começando no dia 14 próximo, resenhas individuais de cada uma das 8 histórias aqui presentes. Já nas quartas-feiras, teremos contato com a literatura franco-belga, também com uma escritora que eu nunca li nada dela, também sou muito curioso para ver como é que é o jeitão dela. Inclusive, ela é muito famosa por causa de um romance, daqui a pouco eu falo dela. Bom, me refiro a Marguerite Yourcenar, com a coletânea aqui Conto Azul e Outros Contos. Aliás, uma coletânea bem pequenininha, bem diminuta, porque olha a espessura desse livro, mais fino do que o anterior. Só que no caso aqui, realmente a história são bem rápidas, porque a fonte é de tamanho normal praticamente, e com certeza são contos de rápida leitura. Aliás, só tem 3 aqui dentro, até para dizer o nome de todos, de tão pouco que tem por aqui. Conto Azul, que dá título ao livro, A Primeira Noite, e por fim, Malefício. Essa escritora aqui, a Marguerite Yourcenar, belga, foi a primeira mulher a entrar para a Academia Francesa de Letras, lá em 1977. Aliás, não, 1980. Quem entrou em 77 foi a nossa Raquel de Queiroz, só que na Academia Brasileira de Letras. Se vocês não sabem, né, esse fator mulheres entrando em academias literárias de lá da França e aqui do Brasil tem uma grande nova história, que um dia eu vou recontar, talvez eu conte em alguma resenha aqui de um desses 3 livros aqui da Marguerite Yourcenar. Uma história bastante interessante, muita sacanagem envolvida nesse fator histórico. Enfim, estou curioso para ver como é que a Marguerite Yourcenar desenvolve suas histórias. Bom, ela é conhecida por um famoso romance intitulado Memórias de Adriano, que no caso é aquele imperador romano, e é naquele esquema de uma história ficcional misturada com fatos reais que realmente aconteceram. Ela faz aquela saladinha bastante interessante. Ela escreveu muita coisa, mas realmente o livro mais famoso é Memórias de Adriano. Então, claro, como eu disse, para a gente se introduzir ao novo escritor, vamos atrás de seus contos primeiro. E para fechar aqui, deixa eu dar uma dica para vocês. Todos esses 5 títulos que eu estou mostrando aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquirir qualquer um deles, se você tiver interesse, obviamente, através da Amazon, que é a minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você se vale do meu link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Se vocês quiserem dar uma força, usem o link. É isso. Agora, para as quintas-feiras, nós voltamos para a língua portuguesa, mas não exatamente para a literatura brasileira, porque dessa vez é o grande conhecido Fernando Pessoa. Com certeza, muita gente sabe que ele escreveu muita poesia com vários heterônimos. Isso é muito conhecido, né? Ele se disfarçava em várias personas para mudar o seu jeito de fazer os seus poemas. Mas pouca gente sabe, eu mesmo fui descobrir há pouquíssimo tempo que ele escreveu contos também. É o que teremos aqui, então, nessa coletânea intitulada O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. Teremos aqui 21 títulos diferentes desse autor português e também tem um bônus aqui dentro de mais outras 3 histórias que eu não vou ler para falar a verdade, porque foi tradução de um autor bastante conhecido também, o O. Henry, que eu já tive a oportunidade de ler um texto dele ano passado, se eu não me engano, aliás, em 2018. Então eu vou realmente pular porque não é uma história original de Fernando Pessoa. Vou ficar apenas nesses 21 contos aqui presentes. Portanto, serão 21 quintas-feiras próximas, a começar do dia 16, onde teremos as resenhas individuais de cada uma dessas pequenas histórias. Também estou curioso
para saber como é que é Fernando Pessoa na prosa. Realmente, de prosa eu nunca li nada dele, muito menos, por exemplo, um artigo, um ensaio, ou sequer uma crônica. Acho que ele, acredito que também tenha feito crônicas também na sua carreira, com certeza. E também tem aquela curiosidade, né? Será que também ele assume uma certa persona também quando ele tem o seu eu narrador como um prosador, também diferente do que ele fazia nas suas poesias? É algo a se perguntar também. Outra coisa que vamos descobrir com essas videoresenhas. E para fechar essa primeira leva de títulos para o projeto Contos do Meio-Dia, na sexta-feira, a começar no dia 17 agora de janeiro, teremos sempre literatura indiana, aqui com essa autora, Jhumpa Lahiri, com a coletânea Intérprete de Males. Com esse título aqui, ela ganhou um prêmio Pulitzer. Mesmo assim, acho que não ficou lá muito famosa. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar do nome dela e acabei descobrindo esse livro aqui dentro daquela grande caixa mistério chamada Tag Experiências Literárias. No caso, a Tag Curadoria, a famosa caixinha azul. Aliás, vou deixar aqui em cima o link quando eu fiz o unboxing justamente dessa edição aqui. Claro, é uma caixa mistério, eu não sabia que o livro estava lá dentro. A gente compra a caixa sem saber qual livro que a gente vai receber. Mas quando abri, descobri que era um livro de contos, falei, com certeza ele vai para o projeto Contos do Meio-Dia. Uma coisa curiosa que eu posso dizer a respeito da autora é que ela nasceu em Londres, origem de pais indianos, se naturalizou estadunidense e depois ela decidiu de uma hora para outra viver na Itália e publicar em italiano. Uma salada mista que ela fez bastante com sua carreira literária. Que, aliás, né, uma das grandes edições que tornou famosa a obra dela foi em italiano, se eu não me engano. Enfim, literatura indiana sempre é interessante, não estou tão perdido porque já tive algumas experiências aqui e ali, mas estou curioso para ver o que a Jhumpa Lahiri tem a dizer a respeito de Intérprete de Males. Não sei se todos os títulos estão com alguma associação a esse título aqui do livro. Bom, eu sei de antemão que um dos contos realmente é Intérprete de Males. Enfim, vamos descobrir nas próximas sextas-feiras. Bom, e aqui está o apanhado geral da primeira leva de coletâneas de pequenas histórias para o projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E fica a confirmação, sempre que um desses livros aqui acabar, outro imediatamente irá substituí-lo, para a gente nunca perder o ritmo de leitura e incentivo à leitura das pequenas histórias. Um projeto grande aqui do canal que realmente eu gosto de fazer, leio com muito prazer todos esses livros sem esforço. Para vocês terem uma ideia, vou até deixar o link aqui em cima para vocês conferirem a edição 2019, lá do ano passado, onde eu li 160 contos. Gostei bastante de tudo que eu li, quer dizer, algumas coisas eu não curti, mas eu curti o princípio da leitura e de conhecer novos autores. Com certeza, algo bastante divertido. Espero que vocês possam fazer isso junto comigo. Se vocês se interessarem em um desses títulos, já deixei o link aqui para vocês poderem adquirir através da Amazon esses respectivos livros. E de qualquer forma, fica o convite para o dia 13 de janeiro aqui, segunda-feira, onde vamos começar com Clarice Lispector, sempre da melhor maneira possível. Mas, enquanto esse primeiro vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros projetos que acontecem aqui no Mantado de Livros. E